Amém. Pois. Graças a Deus, igreja. Amém. Deus abençoe a tua vida e a tua família. Amém. No nome de Jesus. Amados, hoje é a nossa quinta lição, quinto culto sobre as igrejas da Ásia, que Jesus mandou cartas através de João, vocês lembram? A primeira foi Éfeso, a segunda foi Esmirna, a terceira Pérgamo, a quarta Tiatira, e hoje nós vamos falar de Sardes. Amém? São 7 igrejas. Aí falta Filadélfia e falta Laodiceia para encerrar as cartas da Ásia que Jesus mandou através de João. Mandou para os pastores da igreja, amado. A igreja estava mais ou menos 30, 40 anos já servindo a Deus, depois da ascensão de Jesus aos céus, mas a igreja estava se desviando da presença de Deus. E não só a igreja desvia, pessoas também desviam, amém? Então você, como filho e filha de Deus, você tem que ficar atento para não se desviar da presença de Deus. Um cristão verdadeiro, ele não se desvia de uma hora para outra, ele vai desviando, quando ele acorda, ele está lá longe de Deus. E às vezes a volta é muito difícil. Deus traz de volta, mas às vezes é muito difícil a volta, amém? Então nós vamos ler em Apocalipse capítulo 3, a partir do 1, se você puder ficar em pé para nós lermos. Apocalipse é o último livro da Bíblia, não tem erro, tá? Até eu acho. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1. Seja bem-vindo. Gaúchão de amarelo ali. Bem, você que é visitante, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você que já veio 1, 2, 3 vezes, volte mais vezes em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 1. Que achou? Fala amém. Amém. Quem está perdido, igual a Rose do Bugão, fala aí de mim. O Bugão não ajuda também, né, Rose? Achou, Zeneide, lá no finzinho da Bíblia? Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Diga assim comigo: Senhor Deus, eu tenho ouvidos, fala comigo, porque eu te escuto, no nome de Jesus. Amém? Você pode sentar-se. Nosso tema, toda pregação tem que ter um tema. Lembranças passadas, mesmo sendo boas, não trazem vida para o presente. Lembranças passadas, mesmo que sejam boas, não trazem vida para o seu presente. Amém? Por quê, pastor? Porque o passado de Sardes foi de glória. Uma cidade que outrora foi muito rica. E ela chegou a ser a capital de um reino antigo. Capital do reino da Lídia. O rei da capital, que era Sardes, foi um dos mais ricos da antiguidade. Foi uma cidade com grandes riquezas. E essa cidade, ela se exaltava muito, porque ela era construída em cima do monte, muito difícil de ser conquistada. Então ela tinha aquela vanglória toda, né? Que era um lugar quase inacessível. E Sardes, na antiguidade, só que ela foi conquistada por 2 vezes. E em 549 a.C., Ciro, rei da Pérsia,
cerca ela por 14 dias e um soldado de Ciro descobre a maneira de entrar na cidade, pela fenda da muralha. O soldado entra, abre os portões da cidade, a cidade toda estava confiada, dormia, e aí o exército persa entra e toma a cidade de Sardes em 549 a.C. E voltou a ter uma outra invasão em 219 a.C. com Antíoco, um rei Seleucida. Ele também achou a maneira de entrar em Sardes e tomar aquela cidade e destruí-la. Quando Cristo diz assim, veio como ladrão, vigia, porque Jesus está dizendo, vocês já foram invadidos 2 vezes e não perceberam quando entraram em vocês, e assim será quando eu vier, não vou avisar. Isso que Jesus diz quando ele fala que virá como ladrão. Jesus não é ladrão, amém? O diabo, ele é o ladrão. Até lá em João 10:10, lá não fala do diabo, mas fala do mercenário, do lobo. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então Jesus não é ladrão, mas ele faz um exemplo. Eu virei como ladrão. Eu trabalhei com o sistema de segurança muitos anos na minha vida. Por 15, 20 anos, eu não sei o certo. Então, quando alguém me chamava, eu falava, corre aqui, que eu quero fazer um sistema de segurança, de alarme, de cerca elétrica, de câmera. A gente tinha que pensar como ladrão. Se eu fosse entrar nesta casa, nessa empresa, por onde que eu entraria? Né? Então, você, não sendo ladrão, mas você tinha que pensar como fosse um ladrão. Eu entraria por cima, eu entraria por... né? E sempre que o ladrão escolhia uma casa, ele escolhia uma casa... Não era de uma hora assim para outra, ele observava se tinha alguém na casa, se a luz da área estava acesa dia e noite, quando ele desligava lá o padrão à noite, se alguém ia lá ligar o padrão. Então o ladrão nunca entrava de uma hora para outra, ele observava a casa, a empresa por dias, até ter certeza que ele ia entrar lá e ia fazer lá o serviço dele. Então, Jesus quando diz que vai vir como ladrão, ele está citando só um exemplo, tá? Mas já no domínio romano, isso no 1º século a.C., ela foi anexada a Roma. E junto com o Império Romano veio todos os costumes de Roma daquela época. E se tinha alguma cultura, alguma coisa de boa naquela cidade, foi toda embora, sendo Roma a dona de Sardes, né? E no ano 17 de nossa era cristã, houve um terremoto e destruiu Sardes. E um imperador chamado Tibério reconstruiu partes dela. Então ela de fato ficou sendo de Roma, né? E junto com Roma vieram os deuses de Roma. E um desses deuses era o tal de Cibele, que se acreditava que podia dar vida eterna, que poderia ressuscitar pessoas. Essa deusa que era um demônio, né? Todo Deus na Bíblia com D minúsculo é um demônio, não é o Deus verdadeiro que você serve, amém? Então acreditava-se que essa deusa Cibele poderia ressuscitar pessoas. Nós sabemos que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que aquele que nele crê, ainda que morra, né, vai voltar a viver, vai ter vida, amém? Então sabemos que era mais um engodo lá de Sardes. E Jesus, quando sauda essas igrejas, as 7, ele sempre usa uma saudação. Eu sou aquele que tem as 7 estrelas na mão, ando no meio dos candeeiros, que é a igreja, né? Ele traz uma saudação, um elogio, uma crítica, uma instrução e uma promessa. Nessas 7 igrejas, se você for olhar as cartas, Jesus primeiro ele sauda a igreja, ele elogia a igreja, e ele critica, ele dá uma instrução, ele faz uma promessa. É um padrão de Jesus. Amém? E lá ele diz, fala para a igreja de Sardes, eu conheço as tuas obras. Querido, Deus conhece as nossas obras. Deus conhece as minhas e as tuas. Deus sabe que muitas coisas que nós fazemos não é para a glória dele. Muitas vezes é para sermos vistos. Deus tratou comigo poderosamente há uns meses atrás, nessa minha ânsia de querer convidar a cidade inteira para vir para o culto, né, de transmitir por todas as redes sociais. Qual que era a motivação? Se viesse mais 150 pessoas na igreja para fazer 300, eu ficaria louco, não ia dar conta, nem os obreiros, né? Então a motivação, às vezes, nosso coração está errada. As nossas obras, muitas vezes, não são obras que exaltam o nome do Senhor Deus. Muitos de nós gostaríamos de dar uma oferta grande na igreja, um dízimo alto, não como gratidão a Deus, mas para que de alguma forma as pessoas ficassem sabendo que a maior entrada da igreja vem do nosso bolso, da nossa vida. Então Jesus disse para Sardes, eu conheço as suas obras. E Deus nos conhece. Salmo 139, versículo 1 e 2 diz que o Senhor, Ele sonda o nosso coração e nos conhece. Ele sabe do nosso assentar, do nosso levantar, e Ele penetra de longe até os nossos pensamentos. Salmo 139, 4 diz que a palavra nem chegou à nossa boca e Deus já sabe o que nós vamos falar. Amém?
Deus conhece as minhas e as tuas obras, querido. Atos capítulo 10, versículo 31, um anjo do Senhor aparece para um chamado o nome dele era Cornélio, o nome do prefeito aqui da cidade. Cornélio era um homem romano, um homem de guerra, comandante de tropas, um homem rico. E um anjo do Senhor aparece para ele e disse: Cornélio, as tuas orações foram ouvidas por Deus e as tuas esmolas são lembradas diante do Senhor. Ele fazia muita esmola, ele ajudava as pessoas. Esmola naquele tempo não é o que nós pensamos hoje. Quando alguém diz assim, eu vou dar esmola para alguém, é algo ruim, que soa como quase como um abuso, né? Mas na terra de Jesus, uma esmola é uma oferta que você faz para a vida de uma pessoa, uma pequena oferta, amém? E Cornélio fazia muitas ofertas e servia a um Deus que ele não conhecia. E um anjo aparece para ele e fala assim: Cornélio, as suas orações foram ouvidas diante de Deus e as suas esmolas lembradas da presença do Senhor. Agora, Cornélio, manda eu chamar Pedro, que está lá numa cidade chamada Jope, na casa de Simão, que era um homem que mexia com pesca, um curtidor, e fala com ele para vir aqui para falar palavras para você, que você vai ser salvo, você e a tua casa. Cornélio não era salvo e servia a Deus. Ele servia porque ele via o povo servindo a Deus. Esse Deus deve ser bom de servir. Mas Jesus, o anjo aparece e fala assim: vai lá e chama Pedro para falar palavras pelas quais você vai ser salvo. E Pedro vem, né? E quando começa a falar Jesus, o Espírito Santo cai sobre todos da casa de Cornélio e batiza todos, e todos são batizados nas águas também, e começa um avivamento naquela casa de um estrangeiro, de um gentil, de uma pessoa que não tinha direito à salvação, porque a salvação era só para o povo judeu. Vocês lembram, né? Veio para nós porque lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12, diz que o povo de Deus não quis Jesus, porque eles não quiseram, abriu-se a porta da salvação para nós que cremos nele, amém? Então Deus conhecia as obras de Cornélio, Deus conhece as nossas obras também, amém? Deus conhecia as obras da igreja de Sardes, amado. Era uma igreja que tinha obras, mas não tinha mais a vida de Deus, a vida de Jesus dentro daquela igreja. E aí Jesus disse para ele assim: você tem nome de quem vive, mas você está morto. Será que tem como alguém ter nome de quem vive e está morto? Tem, querido. Muitos de nós, quando começamos a nossa caminhada com Cristo, éramos pessoas dinâmicas, cheias do poder de Deus, de esperança, de entusiasmo. Pessoas: pastor, me diz o que eu tenho que fazer na igreja, pastor. Se tiver que limpar chão limpo, se tiver que pregar, eu estou limpando, aleluia. A maioria dessas pessoas hoje, amados, estão desviadas ou todas miando quietinho nos seus bancos de autocomiseração, de autopiedade e de luta que não permitiram Jesus vencer por elas. Tem gente que você pensa que está vivo, mas está morto. Já foi vivo um dia, mas hoje já não está mais. Amém? Pessoas com dons, que Deus deu dons, Deus capacitou. E a pessoa foi indo, foi acreditando em Satanás, foi se entregando à preguiça, aos costumes ruins, à negligência, né? E foi se acomodando e foi se apagando. E a pessoa hoje está apagada na presença de Deus. Ele vem à igreja e fala assim: nem sei por que eu estou aqui. Por que eu não fiquei em casa assistindo televisão? Por que eu não fiquei? Por quê? Porque essa pessoa está, na verdade, mais morta do que viva, querido. Se você tem um dom que Deus deu você um dom para você, e eu creio que você tem, aviva esse dom, amém? Paulo diz assim: Timóteo, meu filho, aviva o dom que há em ti, que foi te concedido pela imposição de minhas mãos. Paulo orou por Timóteo, abençoou ele foi cheio de Deus, teve dons espirituais, mas Timóteo se acomodou, e Paulo diz: lembra-te, aviva o dom que há em ti, amém? Pastor, como que eu avivo o dom que há em mim? Buscando a presença de Deus, querido. Largar de ser preguiçoso, levantar 4 horas, 5 horas e buscar Deus. Deus, fala comigo, Deus renova a minha vida, Deus enche-me com a tua presença, Senhor, aleluia. Querido, em pouco tempo você está cheio da presença de Deus de novo, amém? Mas nós não queremos fazer isso, imagina, Deus me livre, já durmo tão pouco, né? Querido, quantas noites que eu perdi de sono por causa do meu filho, dando azia, com dor de barriga. Quem é pai e mãe que já passou com um filho assim, 3 meses sofrendo, hein? Então você sabe o que eu estou falando, eu tinha que ficar com o menino para a pastora conseguir dormir um pouquinho, porque o menino deixava a gente 3 vezes, vontade de pegar aí, né? Mas não pode, né? Tem que ir lá e passar uma banhazinha na barriguinha. Ô, queridinho, lindão do papai, né? Fica aí. Filho, aleluia, ainda bem que cresce, né? Querido, quantos nós já perdemos sono por causa de parente? Mulher por causa de marido bêbado, sabe? Filho doido, perdeu noite de sono, e nós não investimos 1 hora do nosso tempo na presença de Deus. E às vezes nós questionamos Deus. Deus, é porque o pastor não está pregando direito, acho que eu vou buscar mensagem no YouTube. Aí sai tudo perturbado de lá, vem fazer pergunta para mim do que o cara ensina. Eu falo: não sei, querido, eu sei daquilo que eu tenho buscado Deus aqui.
Tem doutrina lá que é tão louca que se você fica louco também, se você tentar entender, né? Então Jesus diz para Sardes, você tem nome que vive, mas está morto. Jesus confronta o quê? Mas a hipocrisia da igreja de Sardes. Tem como uma igreja ser hipócrita? Tem, querido. Nós podemos fingir um culto aqui de adoração a Deus, oramos em língua estranha, coloca o irmãozinho aqui para interpretar, sabe? Interpretar entre aspas, né? Criamos todo um movimento gospel aqui, pessoas dançando e pulando e, né? E rodando aqui, né? Mas pode ser que não tenha mais o Espírito Santo de Deus. Pode ser que não tenha mais a presença de Deus. A Sardes era uma igreja que tinha uma liturgia linda, tinha um momento do coral, do louvor, das criancinhas apresentadas, os mais velhos, das irmãs do círculo de oração, tinha tudo, né, maravilhoso, só que não tinha mais a presença de Deus. Era uma igreja que estava morta, mas tinha aparência de quem estava viva. Amado, crente morto precisa muitas vezes ir lá no mundo para poder beliscar alguma coisa lá no mundo. Crente que está morto, porque a pessoa que está viva, ele não vai no show do amado artista, porque não precisa mais. Eu fui, amado, eu saí de Paraná, ia para Porto Velho para assistir show dos Engenheiros do Havaí, do Legião Urbana, dos Raimundos e dos Paralamas de Sucesso. Acho que nem tem mais expo, já morreu tudo, né? Se eu estou vivo aqui, né? Mas eu ia porque eu não tinha nada, eu precisava de algo para encher meu coração, seja música mundana, seja droga, seja o que fosse, mulherada, eu precisava de algo. E tem crente que está morto dentro das igrejas que precisa dar uma escada lá ainda. Sabe quem está vindo cantar aí? Não. Quem que vem? Eu fulano. Sofrência. Pessoa que vai lá e lamenta porque levou o chifre, porque, né, foi traído, foi traída, e o povo de Deus está lá, querido. Eu não preciso mais disso, espero que você também não, amém? Porque o maná que veio do céu, que é Jesus, o pão da vida, é poderoso para encher a nossa alma da presença dele, amém? Se você está aqui, se você bebe, se você fuma, se você acessa pornografia, se você é adulto, mentiroso, mentirosa, se você é alguma coisa, Jesus tem poder para libertar você. O pão da vida tem poder para saciar toda isso que você tem na sua alma de ânsia, amém? Querido, não é só a igreja de Sardes que parecia estar morta. Muitos cristãos hoje vivem como mortos, sem esperança de uma vida eterna. Efésios capítulo 5, versículo 14 diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Paulo está falando para a igreja de Éfeso, querido, uma igreja atuante daquela época. O povo estava se portando como mortos. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Querido, você que está vivo, não fica perto de quem está morto, não. Na vida espiritual, não. Não fica perto de pessoas mortas, não. Fica perto de quem está mais vivo do que você, amém? Ah, pastor, por que minha vida não? Porque a pessoa só caça atraso na vida dele. Como que eu vou pedir conselho para uma pessoa que está pior do que eu na fé? Uma pessoa que ora menos do que eu, que se consagra menos do que eu, que lê menos do que eu não vou atrás dessa pessoa. Agora, se eu souber que você, de alguma forma, né, você pode me inspirar em algo, eu vou conversar com você. Irmão, olha comigo, porque eu percebi que você tem graça, você tem unção, você tem favor. Você é a pessoa que está viva na presença de Deus. Amém? Presta atenção para você nas pessoas mortas. Sempre quer estar do lado de gente morta. Não quer estar perto de gente viva, porque a gente viva faz mal para o morto, querido. Imagina, se a gente pudesse entender a meio do morto, ele fica chateado, todo mundo tomando cafezinho, dando risada em volta dele e lá, o morto se incomoda com quem está vivo. Glória a Deus, rapaz, Deus me revelou essa madrugada. Revelou o que para você? Não revela nada para mim, tem 3 anos, né? Rapaz, Deus falou comigo. Como que Deus falou com você? Deus não fala comigo. Você incomoda o morto, amém? Então não fica perto de gente morta não, sai de perto e se fortaleça em Deus. A palavra de Deus condena a hipocrisia. O que é isso, pastor? Hipocrisia, falsidade, dissimulação, fingir, dissimular sentimentos sentimentos e intenções. Alguém que julga atitude ou comportamento errado de outra pessoa, mas ele mesmo faz o que critica em outros. Romanos 2,1 diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condena. Hipocrisia é um pecado, é um demônio que Deus deve vigiar a nossa vida. Muitas vezes, a pessoa, quando é religiosa demais, ele aponta o dedo para a pessoa, mas ele está errando naquelas mesmas áreas, talvez não naquela mesma. Eu não traio meu marido, mas fala mal dos outros, é fofoqueira. Eu não falo mal de ninguém, mas guarda ódio e mágoa no coração.
Isso é hipocrisia. E Paulo diz assim: és indesculpável homem hipócrita. Porque julga as pessoas, porque aponta o dedo. Querido, Deus nunca trouxe eu, você, ao mundo para julgar ninguém. Nós devemos estender a mão para levantar as pessoas, amém? A religião julga as pessoas, julga o tempo inteiro. Na igreja nós temos diácono aqui na igreja, né? Mas entrou bêbado aqui, caindo aos pedaços. Estou chapado, depois entrar chapado, porque eu já fui chapado também, meu irmão. Pode vir que tem espaço para você aqui. Foi ficando, Deus libertou, batizou, tem buscado a Deus, amém? Entrou uma prostituta por essa porta aqui, mas não virou, não ficou aqui, não, foi transformada, Deus mudou ela, hoje está casada, mulher honesta, amém? O evangelho muda as pessoas, querido, a religião condena, pecou, desgramado, vai lá para fora que nós somos santos demais, querida, a igreja não está autorizada por Cristo a excluir ninguém do hall de membro dela, a pessoa sai se quiser, mas a igreja tem que suportar o pecador, ensinar ele até ele vencer o pecado dele em nome de Jesus, amém? Uma vez no começo da minha caminhada com Cristo, querido, e eu estou de santarrão. Gente, alguém segura essa criança aí, ou leva ela para a salinha, por favor. Eu não consigo pregar com ninguém andando na igreja, amado. Vocês perdoam a minha chatice, minha falta de educação. No começo da minha caminhada com Cristo, eu tinha muita sede de Deus. Eu orava 3, 4 horas por dia, eu jejuava a semana inteira, eu queria Deus me batize com o Espírito Santo, Deus usa a minha vida. E Deus fez aquilo, tudo que eu busquei Deus me deu, mas só que eu fiquei todo cheio de mim mesmo. Um dia um jovem veio falar para mim, falou assim: irmão Fábio, eu percebo que Deus está na sua vida, irmão, o que eu faço para vencer o meu pecado, irmão? Me ajuda, né? E falou o pecado dele para mim, e eu peguei e disse para ele: porque você não paga o preço que eu pago, por isso que você não vence esse pecado. Se você levantasse de madrugada, orasse das 4 às 6, das meio-dia às 2, se você orasse à noite, se você jejuasse, se você lesse 20 capítulos, você não cairia, porque eu não caio. Arrebentei o irmãozinho, saiu se arrastando perto de mim. Não foi muito tempo, 2 meses depois, eu caí no mesmo pecado que o irmão caía. E quando eu estava lá na lama, chorando, porque o crente tem vergonha na cara, dói na alma dele quando ele peca contra Jesus. Jesus falou sempre para mim: você não usou de misericórdia com aquele irmão. E eu me levantei, pedi perdão a Deus, e nunca mais, querido, apontei o dedo para ninguém. Pode estar caindo, pode estar na lama. Eu não vou me lamentar, não, ele pode jogar uma cordinha lá para puxar a infeliz pela canela. Eu não vou pular na lama com ele, não. Mas Deus me ensinou, amém? Não julgue ninguém, não. Mateus capítulo 7, versículo 1 diz que você não tem autoridade para julgar ninguém, amém? Mateus 23, 27, 28, Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque são semelhantes a sepulcros caiados. Por fora são branquinhos, bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos e de imundícia. Assim sois vós por dentro, estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus viu que a igreja de Sardes era uma igreja cheia de hipocrisia. Parecia que tinha presença, parecia que tinha o Espírito Santo, mas não tinha mais. E Jesus disse: seja vigilante, presta atenção como está a tua vida espiritual e teus serviços a Deus. 1 Pedro 5,8, né, diz: sede sóbrios, né? Apocalipse 2, versículo 25, Jesus fala para Tiatira: tão somente conserva o que tens, até que venha, porque Jesus manda conservar aquilo que você tem, porque tem alguém que vai querer roubar aquilo que você tem, amém? Então Jesus falou para Sardes: seja vigilante, que ele seja vigilante. Tem alguém que vai na tua casa e está desviando, desfocando você da presença de Deus. Seja vigilante, conserve aquilo que você tem, amém? Geralmente as pessoas que vão na nossa casa são coisas que são coisa trivial, não são pessoas que edificam a nossa fé. Eu comecei a pensar, eu nunca fui de fazer visita, mas eu fazia algumas, mas eu comecei a observar que na casa de alguns irmãos que eu ia, eu saía ruim. Eu não entendia por quê, sabe por quê? Porque tinha fofoca e eu escutava as fofocas dos irmãos da igreja. Eu não conseguia dizer assim: não, irmão, cala a boca, eu não quero escutar, não. Pastor, eu nem falo para o senhor, aquela irmã, fala, agora você fala. Você começou, agora você, por favor, né? Fala, né? Pelo menos a gente poder orar sobre, né, o que está acontecendo com a irmãzinha. Fofoca gospel, querido. Fofoca pastoral. Falei: meu Deus do céu, eu estou indo levar a bênção, mas também não quero ser arrebentado da casa dos outros, não. E Jesus fala: consolida o resto que estava para morrer. Fortaleça, anima, encoraja quem ainda é fiel a mim. Jesus estava dizendo, querido, vamos encorajar as pessoas, amém? Amém? Não fala mal da tua igreja, não fala mal do teu pastor, não fala mal do presbítero, do obreiro, da diaconia, do diácono. Em nome de Jesus, você está no lugar errado se você faz isso aqui. Você não tem autoridade nem para falar mal de ninguém, querido, amém? Essa igreja aqui, talvez você não considere ela, mas graças a Deus é uma igreja que está aberta aqui.
com as portas abertas, porque tem pessoas que mantêm, e essa está aberta, que não faz acepção de pessoas, entra quem quiser aqui, e quem quiser Deus muda, amém? Não fala mal da tua igreja, porque senão você não é daqui. Se você fala mal daqui, você não pertence a esse corpo, porque você não fala mal do teu filho que te dá trabalho, você não fala mal da tua filha que te arranca os cabelos, você não fala mal do teu marido que às vezes faz raiva em você não fala mal da tua mulher, que às vezes é uma pessoa que precisa da graça de Deus. Por que fala mal da igreja? Você não, nem eu nem temos autoridade para fazer isso. A igreja é uma bênção, a igreja é a noiva do Senhor. O dia que o pastor pisar na bola, Deus faz assim, sai. Mas a igreja é a noiva do Senhor. Amém? Então não critica a igreja não, querido. Uma pessoa falou para mim assim, esse tempo, lá de Portugal, o capeta levanta as pessoas, né? Pastor, por que o senhor não dá a cesta básica? Eu falei, mas a igreja dá, os irmãos que não estão precisando. Pastor, por que o senhor não faz isso? Aí eu comecei a citar para ele as coisas que a igreja faz, que talvez você não saiba, mas essa igreja aqui faz coisa social para que se reflita no mundo, né? No espírito. Certo, amém? Então talvez você não saiba. Se você não sabe, você pergunta para mim, pastor, o que a igreja faz? Eu te falo. Eu não gosto de expor nada do que a igreja faz, né? Para não dizer, como nós somos, mas a igreja faz. Então se você não sabe, por favor, não fale. Amém? Amém? Querido, não sei por que alguém fala mal da igreja. Tem tanta igreja boa na cidade, por que a pessoa não procura lá? É só ir para lá. Olha, eu vim na igreja que... eu quero uma igreja, só que se essa igreja, se a pessoa se acha tão bom assim, ele pode estragar a igreja lá, porque não existe ninguém perfeito, todo mundo tem defeito, sim ou não? Amém? Eu não sou perfeito, se eu for para a igreja perfeita, eu vou acabar estragando ela. E Jesus fala, Hebreus 12, versículo 12 e 13, Jesus fala assim, por isso restabelecei as mãos, a palavra diz, por isso, restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Jesus nunca manda jogar uma pessoa que está ruim na vida espiritual lá fora. Ele diz que restabeleça as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie antes o que é manco seja curado. Uma pessoa que está machucada, ela vai se extraviar, querido. Ela vai se desviar de Jesus. Se ela não permitir Jesus curar a alma dela, ela se extravia. Ela começa, o irmãozinho recebeu uma bênção, o irmão contou testemunho, comprou um carro, o outro lá não sei o que, comprou uma casa, o outro casou, o outro fez não sei o que, e está acontecendo o que comigo? É uma pessoa que precisa que Cristo faça algo na vida dela, amém? Se você conhece alguém assim, ajuda essa pessoa, diga, rapaz, o seu tempo há de chegar, amém? A sua bênção vai vir, porque aquele que prometeu na sua vida é fiel, amém? Às vezes a pessoa diz assim, não, mas você deve estar em pecado, irmão. Todo mundo recebe a bênção, você não recebe. Gente, o diabo usa tanta gente dentro da igreja que você nem imagina. São pessoas que são usadas por Satanás o tempo inteiro. Ah, irmão, você bateu o carro, vai ver que você está em pecado, querido. Qualquer pessoa corre risco de estar, né? E o carro já pegou fogo, e eu dirigindo o carro pegou fogo, já bati, já fundi motor, e eu não estava em pecado. Eu poderia não estar tão bem com Deus, mas não estava em pecado, não estava fazendo nada de errado, estava trabalhando, amém? Então, mas tem gente assim que já fala, já acha o que a pessoa está fazendo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, diz assim, que o que profetiza fala aos homens edificando, exortando e consolando. Toma cuidado com profecia mais uma vez. A profecia, segundo Paulo, tem que edificar, exortar e consolar. Toda profecia dada por alguém, você tem que mostrar a cruz de Jesus para você, amém? Tem que mostrar a cruz e não massagear o ego da pessoa. Querido, querida, você tem passado por muitas lutas, né? Deus há de te honrar grandiosamente. Deus já nos honrou quando Jesus foi na cruz, querido, amém? Eu não preciso ter carro, nem casa, nem sapato para colocar no pé, para que isso seja uma honra em minha vida. Jesus já me honrou quando deu a vida dele por mim na cruz e por ti também. As profecias mentirosas, o tempo inteiro. Filho meu, o Senhor vai te dar uma Hilux. Por que ele não fala, filho meu, você está em adultério? Se arrependa, peça perdão a Deus, se acerta com o teu cônjuge, porque senão você vai morrer, vai para o inferno. Nunca vi profecia assim, amado. É só profecia para massagear a pessoa. Deus tem visto as tuas lágrimas, minha filha, e a língua da irmã. Será que Deus não tem visto, não? Que fala mal de todo mundo? Toda profecia tem que edificar, exortar e consolar. Ela aponta para Jesus na cruz do Calvário. Quer ser salvo? Tem curso para você e para mim também, amém? Gente, como que tem crente preso a uma profecia? Aí, gente, todo endemoniado, que alguém botou a mão na cabeça lá e a pessoa que eu estou cheia de capeta. É incrível um trem desse.
Todo crente preguiçoso busca profecia, querido. Aquele que é diligente, bota o joelho no chão, a boca do povo, fala: Deus fala comigo, sou teu filho, tua filha, teu servo, tua serva. Deus fala comigo, eu falo contigo, meu filho. Querido, em 30 anos servindo a Deus, um profeta só falou uma vez comigo. Graças a Deus foi só um. Glória a Deus. Se Deus começar a usar você para falar comigo, eu vou achar assim: meu Deus, eu estou em pecado, perdi o meu Wi-Fi com Deus. Só pode, porque o Senhor está usando as pessoas e não fala mais comigo. Deus fala conosco, amém? E Jesus disse que as obras de Sardes não eram íntegras diante de Deus. Jesus diz: busquei por obras com integridade na presença de meu Deus e não as achei. A vaidade do homem o faz achar que Deus precisa dele, ou que o que ele faz para Deus ou para a sua obra, ninguém mais além dele faria. Querido, a Bíblia diz que Deus prova as nossas obras, amém? Se você canta, toca, prega, se você faz algo que você acredita que seja algo de bom no reino do céu, nunca se vanglorie disso, porque o dia que você deixar de fazer, Deus levanta o melhor do que eu e do que você, amém? Existem pessoas que estão magoadas com o pastor, com a igreja, com o irmão, ele para de fazer coisas na igreja, ele para de contribuir na igreja, e a obra nunca vai parar, porque a obra é de Jesus, amém? A obra nunca vai parar. A pessoa pode ser a pessoa mais ungida aqui, ele não faço mais, não tem problema. Deus usa o mais simples da igreja, mas usa para fazer tudo, fazer o que ele fazia antes e faz de uma forma talvez muito melhor, querido. Amém? Nós somos cheios de vaidade, querido, sabe? Eu já escutei pessoas dizendo assim: se eu parar de dizimar na igreja, a igreja quebra. Quero ver no que vai dar na presença de Deus, aleluia. Uma vez a pessoa ficou magoada nessa igreja, uns 4 anos atrás. E eu fui fazer cirurgia no olho, os irmãos juntaram, fizeram uma vaquinha. Pensa numa igreja abençoada, amado. Essa igreja é uma bênção, não só na minha vida, mas na vida de muita gente. Eu tinha uma carne no olho, um pitiriz de 2 quilos. Não enxergava mais nada, sabe? Ficava trupicando aí igual os velhos, né? E os irmãos juntaram, um deu 10, ou deu 20, ou deu 50, ou deu 100. Pastor, não vamos pagar a cirurgia. Gente, eu não pedi nada para ninguém, foi Deus quem tocou, amém? E pessoas humildes que contribuíram. E eu fui lá e arranquei aquele bifão lá, quase que eu pedi assim: me dá aí para me assar, né? Mas aí uma pessoa me liga: pastor, o senhor vai ficar uns dias sem pregar. Eu falei: vou, né? Porque não tem. Se eu subir aqui e começar a pular, os pontos vai quebrar, né? Posso pregar no seu lugar? Eu falei: não. Se você quiser, você dirige o culto. Gente, eu não vou deixar qualquer pessoa subir aqui em cima. Eu tenho que saber o mínimo que a pessoa está buscando a Deus. Uma pessoa que só lê salmo, ele não tem nada de Bíblia. Toda vez que tem oportunidade, vou ler que salmos, porque ele só sabe salmos. É no meio da Bíblia, então fica fácil para poder achar. Falei: não, meu querido. Se você quiser dirigir, então tá bom, pastor, eu dirijo. No dia de dirigir, eu falei: pastor, eu não posso ir porque eu estou com problema. Eu falei: tá tudo bem. Veio mais 3 vezes na igreja, com tromba desse tamanho, olhava para o chão e não olhava para frente, e depois saiu da igreja. E levou 3 famílias, os parentes, tudo junto. Levou 3 famílias junto, 2 ou 3 famílias. E essas famílias contribuíam com 60% do que entrava na igreja na época. E eu fiquei preocupado, amado. Tem aluguel para pagar todo dia certinho, né? Nós temos 2 aluguéis, um dia 25 e outro dia 5. E todo dia, no dia certinho, Deus tem dado a graça para nós pagar, amém? E aí, eu fiquei preocupado, falei: meu Deus do céu. E agora? E fui orar a Deus. E Deus falou assim: aquieta tua alma. A obra não é sua, você está ali apenas, né? Porque eu mandei você estar. A obra não é sua, fica sossegado, né? E eu com o coração meio apertado, mas tentei ficar sossegado. E aí, em 3 meses, Deus trouxe tanta gente para dizimar nessa igreja, gente. Vou falar uma coisa para você, que triplicou o que as famílias traziam para a igreja. Mas você sabe o que às vezes as pessoas falaram na porta do... Acho que estava saindo lá do banco, acho que do Brasil, e uma pessoa escutou e veio correndo me contar, né? Naquele tempo eu era meio fofoqueiro para escutar trem ruim, né? E aí disse que uma dessas pessoas parou na porta e falou para outra que também tinha saído da igreja: você vê o que o pastor Fábio está fazendo? O pastor Fábio é muito orgulhoso. Ele não gosta de gente que tem condições. Ele só dá oportunidade só para gente pobre. Essa igreja não vai 6 meses, ela fecha. E a pessoa veio contar para mim que está repreendido em nome de Jesus. A igreja não fecha, não quebra, é inquebrável. A igreja não é de ninguém, é de Jesus, amém? E eu falei: na igreja não tem ninguém pobre não, querido. A igreja foi enriquecida por Jesus. Cada pessoa que está ali é uma pessoa milionária no céu e você não sabe, amém? Querido, de lá para cá, Deus nos abençoou de uma forma grandiosa, tremenda, amém? Você que está aqui há 5 anos, você sabe disso. Então assim, as pessoas que disseram isso, eu não sei como está a vida delas, nem quero saber, não desejo mal para elas, mas nunca se levante para dizer que algo de Deus não vai para frente, amém? Porque vai, e depende de mim, de você, vai, amém? Mas nós somos assim, se eu não fizer, provavelmente ninguém faz.
1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 ao 14, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, será manifesta a sua obra, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia da vinda de Jesus a mostrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. As minhas obras e as tuas que fazemos para Deus, vai passar o fogo. Se for palha, se for feno, se for ouro, se for prata, se for joia preciosa, o que for, amado, vai passar pelo fogo, amém? E a obra de muita gente vai ser queimada, porque o ouro não queima, ele pode derreter, mas não queima. Uma joia preciosa, um diamante, ele não queima, né? Mas a obra de muita gente vai ser queimada, porque não fez de todo o coração para Deus. Nesse contexto, Paulo fala que nós somos santuário de Deus e que o Espírito habita em nós. 1 Coríntios 3, versículo 16. E no versículo 17 ele diz: se alguém destruir o santuário de Deus, que é o nosso corpo, Deus o destruirá. Como que alguém pode destruir o santuário, o corpo dele, amado? Droga, bebida, prostituição, pouco sono, tudo pode destruir o templo de Deus. E Deus vai destruir a vida dessa pessoa. Pastor, tem gente que morre com 30 anos com cirrose, tem menino aí de 22, 23 anos que morre drogado, alcoólatra. Deus destrói quem intenta destruir o corpo dele. Esse corpo não é meu nem teu, é templo do Espírito Santo, amém? Cuida bem desse corpinho, querido, em nome de Jesus. E Jesus diz: lembra-te, Deus sempre está lembrando o homem que tem coisas que ele, o homem, não pode esquecer. Apocalipse 2,5, Jesus fala para a igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste. Tinha caído e tinha esquecido. Eclesiastes 12:1 diz assim: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que não venham dias difíceis e você venha a dizer que não tem contentamento na sua vida. Tem muito velho aborrecido, porque não entregou a vida para Jesus, e agora ficou velho e não presta mais para nada. Segundo de Pedro 1,12 diz, Pedro fala das práticas cristãs que conduzem ao céu. No capítulo 1, do versículo 1 ao 11 diz isso. Mas no capítulo 12, no versículo 12, Pedro diz: por essa razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembradas acerca dessas coisas. Pedro estava sempre lembrando a igreja das coisas que conduziam ao céu. Façam isso e vocês irão para o céu, amém? Deus, em muitas passagens do Velho e Novo, Deus, em muitas passagens da Bíblia, estará chamando a atenção do homem para se lembrar do que ele falou ou do que a Bíblia diz. Nesse caso da igreja de Sardes, Jesus manda lembrar o quê? Ele manda a igreja lembrar do que a igreja tinha recebido. Querido, eu não acredito que alguém permaneça vindo na igreja se nunca ter recebido nada de Deus, amém? Você recebeu salvação, você recebeu o batismo do Espírito Santo, você recebeu dons, você recebeu provisão, você recebeu cura, você recebeu alguma coisa, você recebeu de Deus, amém? Ninguém em sã consciência vai estar no lugar 5, 10, 20 anos sem nunca ter recebido nada de Deus. A pessoa não fica, nunca recebi nada aqui. Então assim, Jesus manda lembra do que você recebeu, igreja de Sardes, pastor de Sardes. A igreja já tinha recebido muito de Deus, já tinha sido uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo de Deus. Jesus também manda lembrar o quê? Do que ouviu. Lembra do que você ouviu, da palavra que foi pregada. Tem gente que não presta atenção naquilo que é ministrado. Sai na porta do culto, o pastor pregou o que a pessoa não sabe, que a cabeça dele está lá fora, comprando, vendendo, pagando, recebendo, fazendo, né? A pessoa não consegue. Isso é espiritual, isso é demoníaco. Como é que você vai na faculdade e não escuta nada do que o professor fala? Como é que você vai numa reunião do seu trabalho com o seu chefe e você não presta atenção em nada que ele falou, né? Aliás, nós prestamos na faculdade, no trabalho, mas na igreja não. Isso é espiritual, querido. Tem que dizer assim: Deus, destampa os meus ouvidos, eu quero entender tua palavra. Lembra do que você ouviu, queridos. Por isso que a Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque muita gente ele não escuta. Entra aqui, sai aqui, tem que entrar aqui e descer para cá, para o coração, amém? Mas para você escutar, você tem que ter boa vontade para escutar, amados. Infelizmente, muitos cristãos, eles vêm à igreja e ficam agoniados, como se tivesse um trem mordendo nele por baixo ali. Ai, meu Deus, eu quero ir embora. Meu Deus do céu, que vontade de ir embora. Fazer o quê, né? Eu creio que não tem ninguém aqui assim, não, né? E Jesus manda guardar. Eu estava lendo lá na minha Bíblia católica, que eu tenho para pesquisa, esse guardar é obedecer aquilo que Jesus já falou para a igreja. Diz: arrepende-te, nessa mesma tradução católica, é converter-se. Converta, obedeça a palavra e se converta, amém?
Tem gente que não se converte, amado. Jesus disse também para a igreja de Sardes: vigia, porque eu virei como ladrão. Querido, esse aviso é só para quem não é de Jesus. Para quem é de Jesus não precisa se preocupar não, porque nós esperamos a vinda do Senhor. Então isso é só para quem, ainda não tem Jesus. Lucas 12:39 diz que se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria, não deixaria o ladrão entrar na casa dele. Mas o ladrão fala assim: meia-noite, sexta-feira, eu vou na sua casa. Você chama até a polícia, Amém? Ou seja, Jesus não vai avisar quando vier. Jesus subiu ao céu e ficou todo mundo olhando. Aí chegou e disse assim: olha, da forma como vocês viram ele subir, ele virá, mas não disse a data. Tem uma profeta aí que já marcou 3 vezes a vida de Jesus e não deu certo nenhuma vez. E tem gente que ainda crê nessa profeta, briga por ela e sai até na pancada por ela, querido. Eu não quero mentira na minha vida, não, amém? Eu quero isso aqui, a verdade da palavra de Deus. Então não busca coisa fora disso aqui, não, querido. Essa revelação é suficiente para te levar para o céu, para abençoar a tua vida, amém? Mateus 25:6 fala das 10 virgens. Diz que à meia-noite ouviu-se um clamor: eis que veio o noivo. Saíram todas as 10 com as lâmpadas nas mãos, mas 5 não tinham azeite. Só 5 que tinha. Dá para entender nesse texto aqui que pelo menos 50% daqueles que se dizem cristãos não vão entrar no céu. Porque 5 das noivas, 5 daquelas damas, porque elas tinham noivo e elas eram damas, elas não eram noivas. 5 não entraram para as bodas. Então, por essa passagem, dá para entender que metade daqueles que se dizem de Deus, que carregam a lâmpada do Espírito Santo, não vão entrar no céu. Essa igreja de Sardes, ela tinha sono, ela tinha uma negligência muito grande, ela tinha um descompromisso muito grande com Deus, querido. Se alguém soubesse a data da vinda de Jesus, poderia dizer assim: não, eu vou pecar à vontade, mas Jesus vai vir daqui a 2 anos, quando estiver pertinho de vir, e eu me arrependo, Arrependimento, querido, é só aquele que é feito com dor. Que é só da boca para fora. Existe esposo que já pediu perdão para a mulher 200 vezes, mas não muda. Tem mulher que já pediu perdão para o marido 50 vezes, mas não muda. Isso descredibiliza a pessoa. Você me perdoa? Chega uma hora que cansa, amém? Amém? Poucos em Sardes não se sujaram e andarão de branco com Jesus. Apocalipse 22, do 10 ao 12, disse-me ainda, Jesus falando: não seles as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto fazendo injustiça. Jesus falou, querido: você quer pecar? Pode continuar pecando, pode continuar. Continue o imundo ainda sendo imundo. Agora ele disse: o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. A Bíblia diz, queridos, em Hebreus, que sem santidade ninguém verá Deus. O nosso tema o ano inteiro é qual? É santidade. Tem gente que na virada do ano, quando eu falei esse tema, ele acessava vídeos de pornografia, bebia, tinha vinho e cerveja escondido na geladeira, E eu falei: o ano é de santidade. O tema é santidade. E continua fazendo tudo isso. Aí nós estamos indo para março, para abril já. Tem gente, quando eu falei isso, era a pessoa que fofoqueira dentro da igreja, fazia fofoca, fazia intriga da igreja e fora da igreja, na família. Continua fofocando. Então as pessoas não querem ser santas. Poucas querem. Porque a pessoa que quer, ele vai lutar até ele ter vitória naquela área da vida dele. Amém? Sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Sem santidade ninguém verá Deus. Amado, você não vai se apresentar a Deus e nem eu com roupas sujas, não. Manchadas não. A roupa tem que ser alva, lavada pelo sangue de Jesus, amém? Como que os vencedores vão ser reconhecidos? Jesus ensina: vestes brancas. Eclesiastes 9:8 diz assim: que nunca falte óleo sobre a sua cabeça e que suas vestes sejam sempre brancas. Ou seja, para mim ter santidade, eu preciso ter a unção e a presença do Espírito Santo. Na carne eu não consigo ser santo, e nem você. Então, vestes brancas, santidade na presença de Deus. E diz que Jesus disse que o nome, e escreveria o nome no livro da vida. Lá em Apocalipse 20:15 diz assim: e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse alguém será lançado para dentro do lago de fogo. O dia que você se converteu a Jesus, o seu nome foi escrito lá no livro da vida, amém? E quem no juízo final não tiver o nome escrito lá, ele vai ser lançado no lago de fogo, diz a palavra. Eu creio nisso aqui, amados, amém? Eu creio nisso aqui mais do que eu estou vendo você aqui. Eu creio na palavra de Deus. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. É Hebreus 12:14. Jesus vai confessar o nome dessa pessoa diante de Deus e dos anjos.
Esse nome será o nome de pessoas que nunca se envergonharam de testemunhar de Jesus enquanto viviam aqui na terra. Lucas 9:26 diz que se qualquer pessoa se envergonhar de Jesus, do testemunho de Jesus aqui na terra, Jesus vai se envergonhar dele diante de Deus e dos anjos. Tem gente que se diz cristão, evangélico, mas não tem coragem de falar que ele serve a Jesus, que Jesus é poderoso, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus leva para o céu, que Jesus cura feiura, que Jesus faz milagre. A pessoa não tem coragem. Porque o dia que eu falar Jesus lá fora, as pessoas vão olhar para a minha vida. Você está falando Jesus? Deixa eu passar o raio-x na sua vida aqui para ver como é que está a sua vida. Então as pessoas não querem falar, elas se envergonham do nome de Jesus. Fulano, você é crente agora? Não, estou só indo na igreja evangélica ali, só estou indo, sabe? Só por enquanto. Não tem coragem de dizer assim: rapaz, eu me converti a Jesus, Jesus mudou a minha vida, eu sou de Cristo agora, glória seja dada no nome do Senhor. Você precisa desse Deus também, meu irmão, aleluia. As pessoas não têm coragem, se envergonham de Jesus. E Jesus fala que vai se envergonhar dessas pessoas diante do Pai no último dia. Você lembra do nosso tema? Lembranças do passado, mesmo sendo boas, não trazem vida para o presente. Se o teu passado foi de glória ou de vergonha, de vitória ou de derrota, do que já fez para Deus ou do que não fez, deixa o passado lá no passado e seja totalmente de Cristo hoje, no teu presente. Eu te garanto uma coisa, irmão: teu futuro é com Jesus na eternidade. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Isaías capítulo 43, versículo 18: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isaías 43, 18: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Pastor, eu perdi um relacionamento lá atrás. Você perdeu, já era, já foi. Se está em outro agora, pare de ficar falando no defunto passado, querido. Eu, quando casei com a minha esposa, eu tinha uma filha, ela tinha uma filha também, né? Nós tivemos uma vida pregressa lá atrás. Só que um acordo nosso: nós não temos passado, não tem defunto em nossa vida, amém? Eu acho que em 15 anos que eu sou casado com a minha esposa, acho que eu nunca toquei assim, não sei, não lembro aqui, mas nunca toquei de forma premeditada no nome da mãe da minha filha. Nunca. Não deu certo, amém? Está feliz lá, está casada, tem filho, glória a Deus, Deus restaurou a vida dela, né? Achou alguém melhor do que eu, porque tem gente que se considera vítima e não é a pessoa será um porqueiro, e fala: eu era porqueira mesmo, né? Amém? Mudei, mas era. E aí, eu nunca toquei no nome, querido, não faz parte da minha vida, não diz respeito a mim, amém? Tem mulher louca que está lá: pois é, mas quando eu era casada com o Tibucho, não faltava as coisinhas em casa, né? Mas tem um que fala isso também: pois é, a Ritinha nunca me falou essas coisas, né? Quem não vai lá para a Ritinha, ô peixe, né? Umas pessoas loucas, amado, eu não sei que mundo de né? Eu nunca ficaria com uma mulher que fala assim: pois é, mas o Ricardão, né? Olha, some da minha vida, vai lá para o Ricardão, trem, né? Para ele botar outro chifrão no seu, vai para ele lá. Para de ficar mexendo no passado, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Minha irmã, esquece. Você me traiu, mas quando foi? Você está 30 anos atrás, pelo amor de Deus. Você não tem capacidade de perdoar, não? Você vai para o inferno. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, diz a palavra de Deus. Eu não tenho passado, querido. Jesus apagou, perdoou, transformou. Amém? Eu tenho presente, Deus vai me dar um futuro na glória para ele e você também. Sardes vivia do passado: como que nós somos gloriosos, como que nós somos uma cidade rica, como que a igreja era cheia da presença de Deus, como que Deus falava, como que Deus usava, mas não tinha nada mais no presente. Jesus disse: vocês são mortos, e tentam convencer as pessoas que eles estão vivos. Esquece o passado, querido. Uma pessoa veio falar comigo, está com problema no casamento, e né? Pastor, a luta tão grande, eu pensando em desistir. Falei assim: você estava com aquela tranqueira do seu ex, aquele desgramado, aquele filho do capeta lá, você lutou para tentar, para fazer com que desse certo. Agora você está casado com uma pessoa de Deus, e porque tem problema, você está querendo pular fora do barco. Os ratos sempre pulam primeiro. Daquela embarcação que começou a entrar água, os ratos sempre que pulam primeiro. Você já notou? Esquece o passado, querido. Se você é mulher casada, não tolera que seu marido fale de uma passada lá. Se você é um casado, não tolera. Fala: cara, eu estou com você, mulher. É você que eu amo, trem. Vem cá. E já junta, já trata, já dá uma rasteira, já derruba, já dá uns beijos. Amém? Agora eu vou ensinar isso aqui para vocês aqui. Eu vou chamar o Zaqueu, vou chamar o Nelson aqui, né?
E o Josué aqui, né? Vou mostrar como é que faz esse negócio, amém? Não sei se esse povo vai vir. Querido, deixa o passado. Pastor, eu queria que o senhor falasse, que Deus falasse algo. Para de ficar olhando para o passado. Você está destruindo o seu presente, está comprometendo o seu futuro. Para com esse negócio, amém? Se aquela pessoa prestasse, ela estava com você, então não vale nada aquele trem lá que passou pela sua vida. E você fica lamentando, ai, mas eu te amo, me dava bombom no dia do meu aniversário, mas dava um chifrão desse tamanho também, né? Só lembra do bombom, né? Querido, eu sou grato a Deus pela minha vida e pelo que Deus fez em minha vida. Eu tinha uma vida de hipocrisia, de mentira por muito tempo. O dia que Jesus entrou na minha vida, Ele fez uma esculhambação na minha vida. Mas hoje eu vivo a verdade que é em Cristo Jesus, amém? Eu não preciso de muito para ser feliz, porque eu sou feliz em Cristo Jesus. Eu não tenho casa para morar, mas eu sou feliz, amém? Eu não tenho o carro mais lindo da cidade, mas eu sou feliz com o carrinho que Deus me deu. Eu tenho a mulher mais linda da cidade e sou feliz com a mulher que Deus me deu também, aleluia. Amém? Só a pastora falou glória a Deus lá no fundo. A sua também é linda, querido. Dá assistência para ela, senão o Ricardão aparece. Amém? O seu marido é um homem de valor, querido. Dá assistência para ele, senão a Ricardona aparece. Vai começar a fazer macumba para você morrer para casar com ele. Está amarrado nada não, querido. Não tem nada amarrado não. As nossas atitudes amarram ou desamarram o trem. Amém? Deixa o passado lá. Conheço pessoas na igreja que foram amontoadas, casadas com gente tranqueira, amado. E hoje Deus restaurou a vida e ainda fica, às vezes, assim, lamentando. Ai, mas nós tínhamos a vida financeira diferente, né? Por que não luta agora com um companheiro, com a companheira, e luta os dois para ter uma vida boa, amém? Amém? Oh, glória a Deus, escutei um glória a Deus ali. Alguém lembra de como que Jesus fazia, né? Lembra lá que quando Jesus fazia saudação, elogio, crítica, instrução e promessa. Amém? Vocês lembram? Foi dito? Você pode ficar em pé, por gentileza? Eu queria pedir para você para não ir no banheiro agora, tá? Pelo amor de Deus, não vai tomar água não, nós vamos orar. Aguenta mais um minuto em nome de Jesus. Você pode. Amém? Amado, Jesus, ele saudava as igrejas que ele queria corrigir, né? Se Jesus fosse fazer uma saudação hoje para mim, ou então para você, como que ele chegava aqui? Como que ele chegaria aqui para fazer a saudação para você ou para mim? Ele podia dizer na saudação dele: olá, eu sou o teu Senhor Jesus de Nazaré. Poderia falar para você, né? É uma saudação, amém? E ele poderia fazer um elogio para você também. Bem-aventurado foi você naquele dia que entregou o teu coração para mim, meu filho, minha filha. Amém? Mas ele podia fazer uma crítica também para mim e para você. Porém percebo que já não és mais o mesmo. Você não é mais a mesma. Você se afastou de mim, meu filho e minha filha. E aí ele poderia dar instrução para você e para mim. Arrepende-te e volta-te para mim enquanto há tempo. Ele poderia também fechar com uma promessa. Porque se assim você fizer, saiba que de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13:5 diz isso, amém? Querido, como é que você está com Deus? Pastor, não é saudação, não entendi nada. Pois é, quem está distante vai compreender isso aqui, que Jesus, ele vem, ele não deixa de te amar, ele elogia naquilo que você fez de bom, mas ele também nos critica. Tem gente que não quer ser criticado, mano. Tem gente que sai aborrecido da igreja aqui, chateado com o pastor. Querido, se chateia com Jesus. Eu vou dormir tranquilo, essa noite eu vou perder sono porque alguém saiu chateadão. Alguém disse assim: pastor, quando o senhor fala nas riquezas lá na igreja, que, né, tipo assim, que é a raiz de todos os males, eu fico tão indignado, dá vontade de sair e ir embora. Mas por que você não foi? Vai ficar à vontade. Eu vou continuar pregando a palavra de Deus, amém? Aí se você é humilde, você vai receber e vai corrigir a tua vida, e vai mudar a tua vida. Se você é humilde, se você não é, eu não posso fazer nada, querido, amém? Mas não fique chateado comigo não, porque eu não estou com você. Nem sei se tem alguém, mas eu vou jantar e vou dormir tranquilo, e vou roncar a noite inteira, em nome de Jesus, amém? Deixa Deus trabalhar na tua alma, querido. Sardes era uma igreja que teve um passado glorioso. Talvez você começou de uma forma gloriosa na presença de Deus. Quem era você há 3, 4, 5, 10 anos atrás na presença de Deus? Quem foi você? Se você foi alguém, volta a ser esse alguém. Passa pelo caminho de volta, seja humilde, amém? O Wilson não. Meu Deus. O Marco, me sumiu o nome do aqui. O Marco, ele se achava o Fernandinho, acho que era tal do Beira-Mar lá, não era o que não.
Quando nós começamos a igreja, ele tinha o teclado dele, a igreja não tinha teclado, né? Que é uma situação difícil, ele trouxe o teclado dele, mas o Mike ficou soberbo, mano, num tempo, sabe? E aí pegou o teclado dele, botou debaixo do braço e saiu da igreja. E o pau pegou no lombo dele lá fora, Jesus deu um cor nele, arrebentou ele. E no Covid, o primeiro São Miguel que pegou o Covid foi o Marco. E ele pegou contato, não sei com isso, não sei com quem, ligou para mim, pastor, aqui é o Marco. Eu estou com o pé na copa da casca de banana, pastor. Estou com Covid, pastor. Eu saí da igreja de uma forma... Tem que ter humildade, querido. Eu saí da igreja de uma forma meio esquisita. Não queria, pastor, acertar e tal. Mas, meu filho, nós te amamos. Não deixamos de amar você. Só olha por mim. Aí eu pensei, será que eu olho, né? Orei pelo Marco, né? Jesus cura o Marco. E Jesus curou o Marco, amém? E o Marco voltou. Falei, pastor, eu quero recomeçar. Falei, Marco, o recomeço agora, você vai ter que ter paciência. Você vai ter que ir para o processo, cara. Não sei se é 6 meses, 1 ano, 2, mas você vai ter que ir para o banco. Se você permanecer, Deus vai levantar você. Eu quero, pastor. Tem que ter humildade para fazer isso. Ele ficou 2 anos sem tocar nada na igreja. Com 2 anos, Deus ergue o Marco. E ele voltou a tocar ali. Graças a Deus tem sido uma bênção. Dirige culto, traz palavra aqui na live, né? Glória a Deus pela vida dele, amado. Mas tem processo, mas as pessoas não querem processo. As pessoas querem, né, público. Então não sei como é que está, se você não é nem dessa igreja aqui. Mas seja humilde, volta a ser a pessoa que você foi um dia, amém? Deixa Deus dar a tua vida, que você está em caminho errado. A sua soberba afastou você de Deus. Os dons se apagaram no seu coração, porque Deus não fica onde tem gente soberba. Deixa Deus voltar a usar a tua vida, amém? E repito, é muito fácil. É só Deus olhar aqui, eu tenho um coração quebrantado, que eu voltei a buscar a Ele. Deus levanta a pessoa de novo, amém? Vamos cantar um pedacinho aqui, para você poder ir embora tranquilo, sossegado. Não sei qual que é o hino, mas você pode erguer a tua mão para o Senhor, amém? Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Amém, aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Glória a Deus pela tua vida. Você pode erguer a tua mão para o Senhor Jesus. A saudação para você não se esquecer. Se Jesus entrasse aqui hoje e ele... Abaixa o som, por favor. Se Jesus entrasse aqui hoje e ele saudasse você, ele diria na saudação dele: olá, eu sou o teu Senhor Jesus Nazaré. Ele ia fazer o quê? Um elogio para você. Bem-aventurado foi você naquele dia que entregou seu coração para mim. Ele ia fazer uma crítica para mim e para você também. Porém percebo que já não és mais o mesmo e você se afastou de mim. Ele ia te dar uma instrução para você, para mim: arrepende-te e volte-te para mim enquanto é tempo. Ia lançar uma promessa na tua vida, porque se você fizer assim, você pode ter certeza: nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Amém? Vamos orar ao Senhor, querido. Abre o teu coração para Jesus. Jesus, ele confrontou 7 igrejas da Ásia, pastores, homens de Deus, bispos. Jesus falou: olha, você está caído, arrepende-te, lembra de onde você caiu. Querido, como que é difícil a gente fazer isso na nossa vida, olhar para nós. É mais fácil eu olhar para você do que olhar para mim. O ser humano é assim. Mas olha para a tua vida, como é que você está? Você está na presença de Deus? Não, pastor, não estou. Então fique, abre o teu coração. Ele ama você, Ele morreu por você. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, clamamos misericórdia, que a nossa igreja não seja igual à igreja de Sardes, que já tinha sido, mas não era mais, Senhor, que se exaltava por coisas que eram no passado, mas que já não tinha mais nada no presente. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Fortaleça cada um aqui, para que andemos na Tua presença, Senhor, que nós não venhamos a desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas a cruz é o nosso destino, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos capacite e ser conosco, em nome de Jesus. Pai, fortalece essa pessoa que diz que não quer pecar, mas ela cai em pecado. Eu quero me libertar disso, mas ela não consegue. Deus, eu te peço, intervém na vida dessa pessoa, quebra as correntes, as cadeias, no nome de Jesus, e que essa pessoa se fortaleça em Ti, para a glória do Teu nome. Deus, seja conosco, nós não vamos desistir do Senhor, Pai, até que o Senhor venha. Nós vamos continuar a dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai, existe uma noiva apaixonada que espera pelo Senhor. Sê conosco, Deus, sê com a igreja, nós te pedimos, em nome de Jesus. Oramos e te aplaudimos uma vez mais, em nome